Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à aula da disciplina de projeto de estruturas e, assim como na aula anterior, a gente parou nessa parte de equação de área de pilares, que inclusive vai estar na nossa atividade de checagem, certo? Que a gente fez um exemplo, que eu criei na verdade um exemplo na hora, deu até um pouquinho fora do parâmetro a área do pilar, mas eu ensinei a vocês todos esses parâmetros e como a gente aplica essa fórmula, certo? O próximo assunto que a gente vai iniciar agora, pessoal, é dimensões de lajes. Essa parte de dimensionamento de lajes ela vai estar escrita no item 13.2.4 e lajes maciças vão estar no item 13.2.4.1, que é o subitem, né? Vai falar o seguinte, ó. A NBR 6118, que eu disponibilizei para vocês no início do semestre, tanto a 6118 quanto a 6120, prescreve para espessuras mínimas de lajes maciças dos edifícios em função da utilização em seguintes valores. Então, pessoal, quando a gente está falando em pré-dimensionamento, lembrando que tudo aquilo que a gente está vendo nessa disciplina é só pré-dimensionamento. A gente já falou de pré-dimensionamento de vigas, com BW mínimo de 12 centímetros, como a norma estabelece. A gente já falou de pré-dimensionamento de pilares, quando a gente fala da área da seção mínima de 360 centímetros quadrados. E tem essa equação que eu passei para vocês na aula passada. E agora a gente está falando de pré-dimensionamento de lajes. Para lajes especificamente, a gente está trabalhando com a espessura da laje, ou seja, a altura dela, digamos assim. Porque os tamanhos de largura e comprimento vão depender do ambiente, do vão, da área de cada cômodo. Então, o que eu vou pré-dimensionar, obviamente, além da armadura, né, da seção transversal e longitudinal, ou seja, da ferragem popularmente chamada que tem na laje, o que eu vou pré-estabelecer é a altura dessa laje, certo? A espessura dela. Então, ó, no item A, ele diz o seguinte, que eu posso utilizar o mínimo, lembrando que todos esses valores são mínimos, um mínimo de 5 centímetros para lajes e cobertura não em balanço, ou seja, quando eu tenho, vocês já devem ter ouvido falar popularmente, vende-se casa na laje. O que é que isso quer dizer? Simplesmente a substituição da técnica de coberta, que anteriormente era feita por madeiramento e telhas, seja essas telhas cerâmicas, ou seja, estrutura metálica e coberto com telhas metálicas, enfim, substituído por uma laje, certo? E se essa laje não tiver balanço e tiver fins somente de cobertura, ela pode ter essa espessura mínima de 5 centímetros, certo? Por que é interessante a gente entender esses valores mínimos? Porque o volume de concreto de uma laje nada mais é do que a largura, comprimento de uma laje, como aqui, por exemplo, ó, a gente tem aqui esse comprimento, quanto é o volume de concreto dessa laje? Largura dela, vezes comprimento, vezes a espessura. Então, quanto menor a espessura, menor vai ser o volume de concreto. Por isso que é bom a gente atender esses mínimos, certo? Para a gente evitar desperdício e gasto exagerado na execução da obra, certo? Gastos desnecessários. Então, se eu tenho uma laje que é somente para cobertura e não tem balanço nenhum, né, então eu posso usar o mínimo de 5 centímetros da espessura dessa laje, certo? No item B, a gente tem aqui ó, 7 centímetros para laje de piso ou de cobertura em balanço, certo? Se eu tenho uma cobertura, porém ela vai estar em balanço, então já tenho que ter uma espessura um pouquinho maior, certo? De 7 centímetros. E se uma laje vai ter piso, uma laje de piso, o que seria essa laje de piso? Pode ser, por exemplo, uma laje técnica. Uma laje técnica é aquela coberta que fica, por exemplo, as máquinas dos ar-condicionados, por exemplo, ficam na laje técnica. É uma laje que não tem acesso ao público, mas tem uma função de armazenar com um aparelho, por exemplo, uma laje de uma caixa d'água, uma laje técnica que não tem acesso ao público, mas não tem que ter uma determinada função estrutural. Então a gente utiliza 7 centímetros, certo? Na anilha C, a gente tem, no item C, a gente tem 10 centímetros para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN, certo? Essa parte, relembrando a vocês, a gente viu lá na disciplina mecânica do solo, a diferença de massa para peso, né? Então, quando diz o peso aqui, está em quilonewtons, essa medida de unidade mesmo, certo? Não pensem que é o peso total de 3.000 quilos. Não, a gente está trabalhando com peso, então, em quilonewtons, certo?
quilogramas é massa. A gente não está trabalhando com massa, a gente está trabalhando com peso. Certo? Se a gente tem o estacionamento, por exemplo, como aqui em Juazeiro do Norte, quem conhece, o Cariri Garden Shopping, que tem um estacionamento no piso superior, aquelas lajes que suportem veículos, ela tem que ter uma espessura mínima de 10 centímetros. Não estou dizendo que a gente vai usar 10 centímetros para tudo. Obviamente, se o peso da estrutura, o peso próprio dela, né, como o valor de concreto, as ferragens, o próprio revestimento do piso e o tipo de utilização necessitar um dimensionamento maior que 10 centímetros, isso vai ser feito sem problema nenhum. Porém, o mínimo, o menor valor que deve ser adotado para esse tipo de laje que suporta veículos, com esse peso específico, é bom deixar bem claro que esse peso aqui de 30 kN, se for superior a esse aqui, o predimensionamento já é outro, certo? A gente vai usar o mínimo. Esses mínimos aqui, pessoal, são os chutes iniciais. A gente vai chutar aqui no mínimo 10 centímetros de espessura de laje, certo? No item C, 12 centímetros para lajes que suportem veículos com peso total maiores que 30 kN, certo? Se eu tenho um peso superior a isso, eu já não posso chutar 10 centímetros, eu tenho que chutar 12, certo? Chutar é uma maneira de falar, a gente vai dimensionar e vai encontrar esse valor. Mas o mínimo exigido é o 12 centímetros, certo? 15 centímetros, isso de espessura de laje, viu, pessoal? 15 centímetros para lajes com proteção apoiadas em vigas, são aquelas lajes protendidas, então no mínimo tem que ter 15 centímetros de espessura, e 16 centímetros para lajes lisas e 14 centímetros para lajes lisas com capitel, que essas diferenças a gente vai ver agora nesse próximo slide, ó. Essa primeira imagem aqui é um sistema com vigas e lajes maciças, certo? A gente tem a laje toda maciça, a gente tem aqui só a representação de pilares internos, que a gente já viu, qual é a classificação dele, pilares de canto e pilares de borda, certo? A gente já viu a classificação de todos eles. A gente tem aqui a diferença principal de laje lisa e laje lisa com capitel, tá aqui, ó. Laje lisa, as vigas estão nessa mesma dimensão das vigas, obviamente não dá para a gente perceber a diferença entre vigas e lajes, e não tem nenhum outro apoio aqui entre elas, é uma ligação direta, são chamadas de lajes lisas. Quando tem um capitel, o que é um capitel? É justamente esse apoio. A gente vê esse exemplo aqui de pilares com capitel, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, para quem conhece, aquela obra do Shopping Juazeiro, que foi uma obra que foi embargada lá no Novo Juazeiro, próximo ali à Rádio Tempo FM, não sei se vocês conhecem, que o povo chama do Shopping de Raimundão ali que parou. Se vocês analisarem a estrutura, são esses tipos de pilares com esse implemento de laje que é utilizado lá. Lajes lisas com capitel, que é tipo esse suporte, como se fosse essa mão francesa, digamos assim, que está apoiando a estrutura, certo? E um sistema bem utilizado são lajes nervuradas. Geralmente utiliza-se aqui uns preenchimentos que chamam do tipo colmeia, que são umas cascas, digamos assim, que elas são concretadas para diminuir o volume de concreto e depois são desmoldadas e fica nesse formato aqui, certo? Para o dimensionamento dessa espessura, vocês viram que lá é os mínimos que a norma exige. Não sou eu que falo sobre isso, é a norma no item que eu citei que traz esses parâmetros mínimos, certo? E a gente vai ver como é que a gente faz esse pré-dimensionamento da espessura. A espessura, pessoal, numa viga, uma laje, ela pode ter várias denotações possíveis, certo? Mas a maneira mais comum de a gente classificar uma laje é uma área que está com o seu perímetro toda circulada, digamos assim, por vigas, certo? Isso aqui é uma laje. Então, uma laje geralmente ela vai ser retangular, depende do formato dela, de borda externa e tudo mais. Esse cálculo que a gente vai fazer é para o processo mais simples, que é considerando que a nossa laje é retangular, certo? Ou quadrada. Eu tenho aqui o valor de Lx e Ly desses comprimentos. Quem vai ser Lx e quem vai ser Ly? Vocês podem estar confundindo. Professor, aqui está na horizontal, está dizendo que é o Ly e na vertical está dizendo que é o Lx. Sim, justamente. Por quê?
LX, pessoal, sempre é o menor vão da laje. Por exemplo, aqui não tem dizendo as cotas. Visualmente a gente vê que nesse sentido aqui é menor do que nesse sentido. Então a gente vai atribuir LX. Por exemplo, esse LY pode ser 400 centímetros, que é 4 metros. E esse LX pode ser 350, que é 3,5 metros. Como 3,5 metros é menor que 4 metros, o LX vai ser nesse sentido. Se fosse o contrário, a gente inverteria a posição da nomenclatura. Sempre o LX é o menor vão da laje, certo? Como é que a gente pré-dimensiona quanto de espessura é adequado? A gente já viu os mínimos, mas isso não quer dizer que eu vou aplicar sempre os mínimos. O que é que eu devo fazer? Um pré-dimensionamento. Para lajes maciças, que é o exemplo que eu vou trazer para vocês, a altura da laje, que é isso aqui, ó, representado num corte, a gente está vendo um corte aqui dessa laje. A espessura mínima, a altura H mínima, vai ser o LX dividido por 40. É justamente a menor seção, nesse exemplo que eu estou citando aqui, de 350 centímetros. 350 dividido por 40. Aí eu vou achar um valor que vai ser adotado como a espessura da minha laje, a altura da minha laje. Eu vou lá e recorro à norma e vejo. Eu tenho uma laje que suporta veículos acima de 30 kN. Então eu vejo que o mínimo é 12. Eu calculei lá e vi que deu 10, então eu não posso usar o do cálculo LX sobre 40. Eu tenho que usar o mínimo da norma, que é 12, certo? Vocês vão ter que usar o maior valor, ou o calculado, ou o mínimo da norma. Se o valor calculado for menor do que o mínimo, obviamente vocês vão utilizar o mínimo que a norma traz, certo? Para finalizar aqui, no caso de outras lajes alveolares pretendidas e lajes, elas devem obedecer outros parâmetros da norma, que são outras normas, que é a BNT 9062 e também a BNT 1461, certo? Então, essa aula de hoje é bem tranquila, só para finalizar esse assunto com vocês, certo? Para na aula que vem a gente iniciar a parte de pré-dimensionamento de áreas de influências de lajes sobre vigas, certo? Mas essa parte é bem tranquila. Obviamente eu não trouxe como é que a gente faz esse pré-dimensionamento de lajes nervuradas, treliçadas, que é esse exemplo aqui, lajes nervuradas, só lajes maciças, que são mais tranquilos a gente visualizar, certo? Então, obrigado pessoal e até a próxima aula.